Olá, galerinha! Aqui é a professora Elaine. Estamos de volta para mais uma das nossas aulas de português, tá? Hoje é a atividade 14 de terça-feira, dia 9 de junho, né? De 2020. E nós estamos tendo nossas aulas à distância. Hoje, a atividade 14 de português, ela trabalha o gênero bilhete. Quem aí já mandou algum bilhetinho para alguém? Todo mundo, né? Na nossa vida inteira a gente passa fazendo bilhetes para pessoas, né? Mas só que a gente não faz o bilhete na sua estrutura textual, tá? Porque o bilhete ele tem uma estrutura própria. É uma mensagem curta, mas ela tem que ter o remetente e o destinatário, tá? Ou seja, remetente é quem está fazendo o bilhete e o destinatário é quem vai receber, né? E você veja que até a data tem nele, né? Olha aí para a estrutura do bilhete. Ele tem lá em cima, faz um cumprimento à pessoa que vai ler, né? Então, Paulinha não é a pessoa que escreveu, Paulinha é a pessoa que vai ler, que vai receber o bilhete, tá certo? E quem escreveu assina lá embaixo. Então, a assinatura em cima da data é da pessoa que escreveu. Então, veja que é muito importante que o bilhete tenha bem claro para quem é e quem foi que fez o bilhete, tá certo? O bilhete é um tipo de gênero de texto do nosso cotidiano, gente. Cotidiano é dia a dia, frequente do nosso dia. É muito frequente empregado em contextos informais e escrito entre pessoas que possuem um grau de afetividade. O que quer dizer isso, gente? Informal. Então, é um texto que ele não é usado em assembleia, em comunicação oficial, por exemplo, de um prefeito para se comunicar com seus secretários. Não. O bilhete é comunicação informal, da informalidade. É uma comunicação corriqueira do nosso dia a dia, bem rápido, e só é emitido entre pessoas que se conhecem e que têm intimidade, né? Em que já é meu amigo, meu colega, meu companheiro, ou é minha mãe, ou meu irmão, ou meu tio. Então, vejam que são textos comunicativos que contêm mensagens simples, as quais são escritos em pequenos papéis enviados para essas pessoas que a gente tem contato, que são nossos amigos, que a gente mantém alguma afetividade com essa pessoa, né? Afeto, tá, gente? Emoção. Então eu tenho um carinho, eu tenho uma convivência com essa pessoa, ela é da minha intimidade, né? Eu tenho algum tipo de intimidade com essa pessoa, tá? Porque esse tipo de texto, ele é muito íntimo, né? Ele não é nada formal, ele é bem comum. Então, eu preciso ter intimidade com a pessoa que eu vou mandar esse bilhete para que ela receba, né? Vamos lá, vamos ler este bilhete, tá certo? Então, sempre treinando a leitura nas nossas aulas, tá? Eu faço a leitura e depois vocês leem mais umas duas, três vezes, tá bom? Vamos lá. Paulinha, amanhã não vou para a escola, porque vou viajar para visitar minha avó que está doente. Avise a professora Clarice, por favor. Obrigada, Juliana, 12/3/2013. Veja que isso aí é um recado, né? Muito rápido e informal, tá certo? Veja que o texto é pequeno por se tratar de bilhete. Você já sabe que bilhete é texto curtinho, tá certo? Então, vamos agora responder. Eu já falei muito, né, sobre o gênero. Vocês vão ler mais umas duas vezes e vamos responder as perguntas, tá? Veja que aqui na primeira pergunta fala: o texto acima é.
Na primeira questão, gente, o texto é letra A, um bilhete. Na letra B, isso é uma receita. Letra C é uma bula de remédio. Ou é letra D, uma notícia? Aí você vai lá e circula a opção correta, tá bom? Aí você vai para a segunda questão. A segunda pergunta: quem é o remetente do bilhete? Vocês já sabem, já decoraram, já aprenderam o que é o remetente? Remetente, galerinha, é quem manda ou quem envia um bilhete ou uma carta, por exemplo? Remetente é quem? Remetente, ó, a gente já tá dizendo remete, quem emite, remetente, quem faz, tá bom? Quem fez a carta, ou quem escreveu o bilhete, quem escreveu a carta, tá certo? Então, a 2 pergunta isso, quem é o remetente. E a 3 pergunta o outro, quem é o destinatário do bilhete? É fácil, gente, pela palavra destinatário vem de destino, tá? Então, destinatário é o meu destino, para quem eu estou enviando o bilhete ou a carta, tá certo? Aí você vai e escreve o nome da pessoa aqui, tá? Que tá lá no bilhete. Aí você vem para número 4. A número 4 pergunta: qual o propósito comunicativo desse bilhete? Aí dá opções aqui, né? Letra A: Juliana pedir sua colega Paulinha para justificar a sua ausência na escola. Gente, propósito. O que é propósito, tia? Gente, propósito é um meu objetivo, tá certo? Para que eu fiz aquele bilhete? Então ele pergunta qual foi o propósito, qual foi o objetivo, a intenção de fazer esse bilhete. Foi para quê? Letra A, para Juliana pedir sua colega Paulinha para justificar a ausência dela na escola. Foi a letra B, Juliana combinar com Paulinha de irem juntas à escola. Foi letra C, Juliana combinar de brincar com Paulinha na casa da sua avó. Ou letra D, Paulinha convidar a Juliana para brincar no recreio. Qual foi, gente, a mensagem, o propósito, a intenção de fazer esse bilhete? Você vai lá e circula a resposta, se é A, B, C ou D, tá? Aí vai para a quinta questão. Leia as informações abaixo, com base no bilhete lido, né? E assinale aquelas que se referem às características desse texto. Então, você vai marcar os que são características desse tipo de texto, que é o bilhete. Aí o primeiro parêntese diz: a mensagem escrita nele costuma ser longa. Isso é verdade? O bilhete é um texto longo, gente? Claro que não, né? Então não marca, tá certo? O segundo parêntese. A mensagem escrita nele é geralmente curta e breve. Se for sim, você marca. Se for não, você deixa em branco. Sobre o bilhete, tá, gente? Aí aqui o terceiro parêntese. É escrito de uma maneira parecida com a forma de falar. A escrita dele é parecida com o modo com que se fala? Ou tem palavras muito difíceis? Aí, se o bilhete for isso assim, ó, de forma fácil de falar, você marca. Depois pergunta: a linguagem é complicada, difícil de entender? Não, né, gente? Então não marca. Você presta atenção. O bilhete tem linguagem complicada, difícil de entender? Se tiver, você marca. Se não tiver, deixa em branco. É um texto que não pode ser anunciado? Pergunta: é um texto que não pode ser anunciado? Sim ou não? E o final aqui diz assim: é um texto que costuma ser assinado? Tem assinatura de quem enviou? No geral, né, galerinha? É bom que tenha, né? Eu falei lá no início, né?
se tem assinatura ou se não tem. Vamos lá, terminando aqui, a gente vai aqui, ó, pro Se Liga no Gênero, tá? O Se Liga no Gênero fala, no geral, sobre o que eu expliquei sobre o bilhete, tá? Você lê de novo. E aqui nós vamos para a nossa parte de ortografia, tá? O estudo de palavras hoje, nós vamos estudar palavras que se escrevem com R, um R ou com dois R's, tá? Veja aqui no Fique Ligado, que ele dá uma dica aqui pra gente. No meio da palavra, entre vogais, escrevemos RR, para indicar um som forte. As letras RR ficam sempre separadas na separação silábica. Tá lembrando lá? RR é um dígrafo, tá? São letras repetidas, duas letras que só tem um som. Mas o som, quando os dois R's estão juntos, é um R mais suave, né? Então, esse terra é separado na separação silábica, porque vogais letras repetidas, né? Letras iguais, elas não ficam na mesma sílaba, elas se separam, tá? E tá dando uma dica, né? Que o RR sempre vem entre vogais, tá? Ele nunca vai vir no meio de consoantes, por exemplo. Então, já é uma dica. Se tiver ele no meio de duas vogais, se você ver quem vem antes e vem depois são vogais, vai ser o RR que você vai usar e não o R, né? Veja que um R só a gente usa sempre depois de consoantes, né? Sempre antes dele vem uma consoante ou uma vogal também, né? Mas o RR é característica de estar entre duas vogais, tá certo? Vamos ler as frases que tem aqui, ó. Descubra, na letra a número 6 pergunta: descubra o que é e escreva as palavras com RR e veja os exemplos. Rainha das flores. Rainha das flores. Aí você vai lá e escreve, ó. Ele já deu aqui rosa, né? Rosa é a rainha das flores e se escreve com um R só, porque começa na palavra. Mais uma dica, tá, gente? Palavras que começam com R, só pode ser um R só, porque RR sempre está no meio das palavras e entre duas vogais. Então, toda palavra com R só começa com um R. Planeta onde vivemos. Ora, planeta onde vivemos é a Terra. Tá? Então, ele já colocou aqui, tá? Vocês estão vendo aqui que ele já colocou no 2R. E assim você vai fazendo a charadinha e descobrindo o que é que ele tá falando, ó. Terceira. Abalo enorme que faz a terra tremer. Abalo enorme que faz a terra tremer. Você vai lá e escreve, se é com R ou 2Rs, tá? Animal pequeno que vive na lagoa e pula bem alto. Animal pequeno que vive na lagoa e pula bem alto. Aí eu vou ver se é com R ou 2R. Brinquedo onde as crianças escorregam. Ó, escorregador, né? Animal que adora roer. Animal que adora roer. Quem rói é rato, né? É com R ou 2R. Objeto que o aluno usa para apagar. Ora, borracha, né? Aí você vai ver se é com R ou 2R. Vai escrever R com R só nas primeiras linhas e com 2R nas duas últimas linhas. E depois pergunta som produzido pelo leão. O leão faz o quê? O som dele é o quê que ele faz? Ele ruge, né? O leão. E aí você vai ver se é com R ou 2Rs. Escreveu as palavrinhas aqui. Bora lá para a 7ª questão. Complete com R e 2Rs.
Depois encontre a palavra no caça-palavras. Então, primeiro objetivo, gente, não é direto ao caça-palavras, não. É vir aqui, tá? Na lateral. Você vai primeiro descobrir as palavras que estão aqui, tá? Primeira palavra é o quê? Aranha, né? É com R ou dois R's? Depois tem arara. Depois tem barraca. É com R ou dois R? Repara que tem duas vogais, ó. Se está entre duas vogais, qual é o que eu uso? Isso mesmo. Barriga também está entre duas vogais. É um R ou dois R's? Depois vem cachorro. Depois vem cara. Depois de cara é carinho. Depois é churrasco. Depois é duro. Depois é garrafa. Depois é goleiro. Depois é guerra. Depois é hora. Depois horrível. Depois marido. A outra é sorriso. E depois é tesoura. Pronto. Quando você terminar essas palavrinhas, você vem pro caça-palavras e vai procurá-las aqui, tá certo? Até quando você encontrar ela aqui, você vai ver justamente se você acertou ou se você errou, tá certo? É muito simples essa tarefinha, gente, muito tranquila a nossa tarefa de hoje, muito fácil, tá? Super mamão com açúcar para vocês. Eu deixo meu beijo, meu abraço. Eu espero contar com a participação de vocês, tá bom? No nosso grupo, mandando todas as fotos, as atividades e qualquer dúvida também lá no grupo, tá bom? Beijinho e até a nossa próxima aula amanhã. Tchauzinho, galera!